Bom dia! Vamos para mais uma aula de português, página 138. Nós vamos ver sobre o conto popular. E as pessoas dessa cena estão aí fazendo o quê? O que você acha? Aqui está uma pracinha, né? Onde tem os lugares de colocar os lixos, né? De acordo com cada um, né? Seus respectivos plástico, vidro e etc, né? Nós vemos aqui alguns jovens lá em cima, passeando com seu cachorro, com fone de ouvido. Mas nós vemos um homem aqui sentado num banco. E esse homem chamou muita atenção das outras pessoas que estavam aí, que foram para brincar, mas de repente viu que algumas pessoas estavam ouvindo ele falar e pensou assim, com certeza será divertido, porque os meninos, né, as crianças, tinham umas que ficavam assim, né, pensando e analisando o que ele estava falando. E de repente ajuntaram muitas pessoas, ou seja, inclusive a maioria crianças, né, acompanhadas de mãe, de pai, e agradaram de ficar ali ouvindo esse senhor contar, né? Conto popular, contar histórias que geralmente são populares, conhecidas. E nós podemos perceber também que é tão importante, é tão interessante essas histórias, né? Esse conto popular, que os meninos deixaram de brincar de bola para escutar, de boneca, né? E com certeza uns também estariam, igual esse outro daí, né? Correndo para não perder nenhum capítulo do conto, né? Enfim, o conto popular é uma história conhecida e que traz prazer ao ouvir cada história que há nesse conto. Tá bom? Vamos para a página 140. Nós vamos iniciar contando um conto popular. O sapo com medo d'água. Vamos ver que conto é esse? Bora lá comigo? Vamos? Sim? Presta atenção. O sapo é esperto. Uma vez, um homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como havia de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo. Me bote no fogo. Na água eu me afogo. Na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchim, bum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Luiz da Câmara Cascudo, Contos de Animais, São Paulo, Globo, 2013, página 18. Então, qual que é o moral dessa história aí? Na verdade, nós sabemos que o sapo gosta de água. Praticamente, né? Quando ele nasce dentro da água. Não é verdade? Quando a mãe coloca os ovinhos e vira, né? Girizinhos. Mas ele estava curtindo, né? Com esses
com esses garotos aqui. Ou seja, aquilo que eu mais gosto é de água, mas ele estava tentando falar algo que não era verdade para eles. Olha o moral desse conto. Nós sabemos que todo conto tem um moral, né? Olha, por isso quando vemos alguém recusar que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Muitas das vezes a gente recusa aquilo que a gente gosta, faz de conta, né? Aqui nós podemos falar que nós faz de conta que não queremos, mas na verdade queremos. É isso que o sapo fez, faz de conta. Ele estava louco para ir para um córrego, para o lago, porque é o lugar, né, de origem que ele gosta. Mas ele estava fingindo que nem gostava. Sim, entendeu? Olha, esse autor, na página 141, o autor Luiz da Câmara Cascudo, ele nasceu em 1898, Natal, no Rio Grande do Norte, e morreu em 1986, nessa mesma cidade. Ele é considerado um dos mais respeitados pesquisadores do folclore do Brasil. Ao longo de sua trajetória, recolheu e registrou muitas histórias e cantigas da cultura popular brasileira, transmitidas oralmente. Então, esse autor, ele pesquisou muitos contos que eram conhecidos apenas oralmente, né, falados, e escreveu para que ficasse na história, que inclusive eu e você hoje estamos lendo, né, lemos um conto que era oralmente falado, mas estava escrito porque ele escreveu. Vamos à interpretação desse texto? Ó, número 1. A história começa com a frase: o sapo é esperto. Qual foi a esperteza do sapo? Ele conseguiu enganar os meninos para jogar no lugar onde ele queria, não é verdade? A lagoa. Então ele estava enganando os meninos o tempo todo, mas na verdade ele estava querendo que os meninos lançassem ele na lagoa. Entendeu? 2. Releia a história e pinte no texto. De amarelo, as falas dos meninos e de verde, as falas do sapo. Então você vai lá na história e quando é a fala do sapo, você vai pintar de verde. E quando é a fala dos meninos, você vai pintar de amarelo. Ok? 3. Os trechos que não foram pintados pertencem à fala de quem? Do narrador. Narrador é quem conta a história. Agora você vai pintar os quadrinhos das frases abaixo que pertencem ao narrador. Então você vai pintar, pode ser de qualquer cor, somente as frases que o narrador vai falar. 4. Quem são os personagens dessa história? Nós podemos ver que é o homem, né? O sapo e os meninos. Muito bem. Agora a página 142. Número 5. Releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva. Lembra quando a gente falou? Quando a gente não sabe a história quando começou, a gente vai escrever o quê? Era uma vez. No caso aí, uma vez. Né? Uma vez. 6. O que o homem fez com o sapo? O homem agarrou o sapo e aonde levou-o para os filhos brincarem, né? 7. Releia as frases. Os meninos, olha aí de preto, não é? Judiaram dele muito tempo e quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Vamos ver? Olha, judiaram, maltrataram, enjoaram, se fartaram, se cansaram. Essa palavra ela não vai ter o mesmo significado? Olha, os meninos judiaram dele muito tempo e quando se fartaram e quando se cansaram, resolveram matar o sapo. No caso, os meninos judiaram, os meninos maltrataram. Ok? 8. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Espinhos. O que ele falou? Não atravessam a pele. E as pedras? O que ele falou?
não mata o sapo. E o fogo se sente em casa. Eu não vou falar o outro, né? Porque está tudo lá no texto, no conto, ok? 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Conversem. O que vocês acham dessa atitude? Você acha que é uma atitude legal? Ou você acha que é uma atitude honesta, certa? Aí você imagina, né? Não precisa responder. 10. Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Aí você vai copiar que ele estava fingindo. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, a maioria era mentira para estar, né, enganando os meninos. Porque, na verdade, ele amava a lagoa. Então, qualquer frase aí, né? Aí o sapo ficou triste, começou a pedir com voz de choro. Não é? Ele fingiu que estava chorando, morrendo. Agora a página 143. Nós vamos ler número 11. Releia o final da história e converse sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Então, todas as pessoas que fazem esse tipo de atitude, ou seja, negar aquilo que mais gosta, lembra o conto, o ditado popular. É o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Escrevam. Uma frase, olha, gosta e diz que não gosta, não é? Gosta ou finge não gostar, ou quer fingir não querer, ou aceitar outras possibilidades. Qualquer um desses está certo. Porque, na verdade, ele estava fingindo, né, que gostava. Entendeu? 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada. Isto é, linguagem do dia a dia, mais informal, ou seja, aquela linguagem que a gente usa quase todos os dias, né, cotidianamente, linguagem informal. Porque a linguagem formal é a linguagem mais culta, a linguagem mais certinha, né? Quando a gente está em uma reunião, em uma formatura, né? Vamos lá? Copie do texto um exemplo de letra A. Palavra formada pela junção de dois sons em uma só. O que é uma junção em uma só? Ou seja, uma junção, mas na verdade ela é duas em uma só. Por exemplo, d'água em vez de água. D'água é a mesma coisa de eu estar da água. Não é verdade? D'água é em vez de água, ou nágua em vez de na água, entendeu? Nágua e d'água. D'água é uma linguagem informal. Mas bem informal é nágua, ao invés de falar na água. Ok? B. Palavra que imita um som. Onomatopeia. Nós vimos já, né? Qual que é a palavra que imita um som que está lá no texto? Você já sabe, né? Tim-bum. C. Repetição. Me bote no fogo. Me bote no fogo. Não tá repetindo lá? Na água eu me afogo. Na água eu me afogo. Então, está repetindo essas duas frases, ok? Vocês coloquem ela aí. Na página 145, nós temos uma produção de texto. Ao recontar uma história, nós nunca podemos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas? Vamos planejar. Número 1 aí, ó. Escreva cada parte da história lida nos quadros correspondentes. Olha, tem 4 quadros correspondentes aí, ó. Tem o homem, né, que levou o sapo e os meninos brincarem. Aqui tá de acordo, né, ó, o homem, depois tem os menininhos brincando, depois tem os menininhos, né, e depois o sapo na lagoa. E aqui estão as frases aqui, ó. O sapo engana os meninos, se salva. O sapo chora e pede que eu jogue no fogo, mas não na água. O homem leva o sapo para os filhos brincarem e os meninos ficam em dúvida sobre como matar o sapo. Então, essas frases estão todas misturadas. Mas o início da história, qual frase que é?
Depois, a complicação da história. Qual frase que é? Depois, o suspense da história. Qual é a frase que caberia aqui nesse quadrinho? E por último, o final ou desfecho da história. Você vai organizar de acordo com as figuras e de acordo com o início, o suspense, a complicação e o final, ok? Um beijo.